Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora. O podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais produtiva, organizada e humanizada. Eu sou Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante com um convidado especial. Já vou apresentar ele para vocês. E nós vamos falar sobre como equilibrar indicadores de performance com a construção de uma cultura de engajamento e baseada em propósito. Nós estamos hoje aqui com o Christian Pozzobon. Acertei o nome? Isso. Christian. O Christian é estrategista de negócios, é CEO de uma das empresas, ele tem vários negócios e ele vai se apresentar aqui para vocês. Eu vou deixar a bola com ele para que ele faça a apresentação. Tá bom, Simone. Christian. Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, acho que eu tenho que agradecer vocês dois ali pelo convite, né? Eu acho que sempre estar aqui, né, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um desafio, né? Porque a gente se coloca frente a câmeras, a gente se coloca sempre frente a estar aqui expondo pelo menos ideias, né? A gente sabe que a gente vive num momento aí de muita exposição, né? Eu sou de uma estratégia um pouquinho diferente, que eu acabo me privando bastante, querendo não é privar o termo, né, mas acabo não me expondo muito, né. Mas me apresentar um pouquinho então, Simone e Vini. Depois de agradecer vocês, eu sou do Rio Grande do Sul, tá, então sou gaúcho, vim aqui faz uns 20 anos já para Santa Catarina. Eu venho de uma área de formação técnica, tá, eu tenho formação em engenharia, sou formado também em sistemas de informação, me formei primeiro em sistemas de informação, depois em engenharia. Tenho aí um mestrado também na área de engenharia e gestão. Tá? Doutorado tem uma relação meio conturbada, não é um doutorado que eu tenha startado efetivamente, concluído também, muito menos, mas venho ao longo dos anos, obviamente, experimentando tendo muitas experiências. Né? Eu comecei muito na engenharia, trabalhei em grandes empresas, trabalhei também em segmentos de construção civil, né, na parte de urbanismo, trabalhei no varejo, trabalhei em tecnologia também, empresas de tecnologia, e empreendi muitas vezes, né, ao longo desse tempo, dessa minha jornada, e tanto na área de indústria, já construí uma indústria, vendi depois de um tempo, tive empresa de tecnologia, tenho até hoje empresa de tecnologia. Também já permeei outros segmentos também, como varejo, empreendendo, consultorias, né, que trabalham muito com conhecimento. Tem a parte de comunicação. Então, é um somatório que de alguma forma também agrega conhecimentos. Sou um profissional, né, e uma pessoa que acaba tendo uma visão mais sistêmica dos negócios. Curto muito, meu objetivo hoje, e de uns tempos para cá, realmente é o desenvolvimento de novos negócios, seja para mim, seja para clientes também, estruturando tanto negócios que já estão prontos, como negócios novos, tá, Simone? Então, esse é o meu background, um pouquinho comentando para vocês. Perfeito, Christian. A gente quer agradecer também, né? Você ter aceito o nosso convite para bater esse papo. Para a gente é super importante. A gente já falou também aqui sobre a importância de nós trazermos a visão de outras pessoas sobre os temas que nós conversamos sempre aqui, né? A gente gosta de trazer novas experiências, uma visão, um olhar diferente para aquilo que nós falamos com frequência aqui. Então, te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Tá. E aí, já entrando aqui no tema do nosso podcast hoje, eu queria então pedir para o Vinícius. Vini, você pode dar um conceito aqui para a gente sobre o que são os OKRs, o que são os indicadores de performance, para trazer o conceito mesmo, para a gente começar aqui a falar sobre esse tema? Legal, então vamos startar aqui o tema de hoje de performance, trazendo primeiramente os OKRs. Né? Os OKRs nada mais são do que Objective and Key Results. É uma metodologia que foi desenvolvida pelo Andrew Groove, ex-Intel, e acabou se popularizando mesmo com o John Doerr quando ele aplicou isso no Google. Né? Então, ela ficou bem popular nas empresas, principalmente empresas de tecnologia, por conta desse momento. Ela é estruturada de uma forma tão simples quanto a gente ter objetivos claros e diretos. Ele era da Boeing até, esse engenheiro, se eu não me engano, ele era da Boeing e foi para a IBM, né? Para Intel. Para Intel, desculpa. Para Intel, isso mesmo. E aí a estrutura é tão simples quanto a gente ter o objetivo central, que ele deve ser simples, claro, né? E ele é mais qualitativo.
e os resultados chaves, que nos guiam a entender se a gente está indo na direção que a gente deseja, se a gente está indo em direção àquele objetivo ou não, né? Então, pegando aqui como um exemplo de um OKR, um objetivo seria, por exemplo, aumentar em 20% a receita de um site online. Então, esse seria o objetivo até o final do ano. Então, deixando bem claro, até uma linha do tempo. E os resultados chaves poderiam ser, por exemplo, aumentar a taxa de conversão ou aumentar o alcance do site em 15%. Então, pensando ali no funil de marketing, né? Então, aumentando o alcance. E aí, talvez um outro key result seria aumentar a taxa de conversão desses leads, né? Para venda em 5% no primeiro semestre. Então, a gente já começa a cuidar de boca do funil, mas também da eficiência daquela conversão. E aí, talvez a gente poderia ter mais um key result que estaria mais conectado com, por exemplo, aumentar o ticket médio em 5%. Então, a gente teria, se o objetivo é aumentar a receita do site de vendas até o final do ano, a gente tem que ir compondo, né, de resultados chaves que a gente acompanhando eles em conjunto nos direcionem para dizer, ok, eu estou conseguindo trazer novos visitantes para o meu site, para a minha plataforma, para o meu e-commerce. Eu estou conseguindo manter ou aumentar, né, a eficiência daquela taxa de conversão e eu estou conseguindo aumentar o valor que está sendo atuado, aplicado ali, né, o ticket médio mesmo naquele momento e trazendo com que a gente consiga alcançar aquele objetivo final, que era aumentar em 15% a receita daquele site. Então, o OKR é tão simples quanto ter um objetivo, resultados chaves. E aí tu pode ter vários objetivos, né, com vários resultados chaves. Então, é daí que vem aí o OKR. Então, da Intel, lá em 70, mas ficou popular só lá em 99, né? Perfeito. E quando a gente fala sobre essas métricas de performance, como que a gente pode, o que a gente pode usar para medir o sucesso delas, Vini? Então, assim, eu já sei o conceito, eu já entendi, né, o que são esses OKRs, mas como que eu faço na prática para medir o sucesso? Legal. Acho que a parte mais difícil, quando a gente fala de métricas, de indicadores e tudo mais, está muito sobre a coleta, né? A coleta é um grande desafio de qualquer estrutura, qualquer organização. E até dando um passo atrás, eu sempre gosto de deixar bem clara a diferença entre métrica e indicador, né? O indicador é aquele dado bruto, né? Aquele dado absoluto, por exemplo, o número de visitantes. O indicador ele já é um composto, né? É uma fórmula aplicada em cima de várias métricas. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que tu entende o que tu precisa compor para chegar naquele resultado-chave, por exemplo, imagina que o meu objetivo, né, dentro de uma empresa de tecnologia, como um gerente de desenvolvimento, é aumentar a eficiência do meu time, né, a eficiência operacional. Então, existem alguns indicadores, que é aquela composição de métricas, como, por exemplo, taxa de retrabalho. A taxa de retrabalho está aqui, é aquela relação entre o que entra de defeitos e bugs versus o que eu estou entregando de coisas novas, né, de histórias, de coisas que entregam valor. Então, tu vê que é uma composição de métricas que gera um indicador, que é um key result para o meu objetivo, que é ter uma equipe de alta performance. E aí o segredo, acho que está em conseguir fazer bem essa coleta de dados. Porque a partir do momento que tu faz uma boa coleta de dados, estruturada, organizada, fica muito mais fácil tu elaborar a tua visualização, BI, a forma como tu vai representar, seja no Excel. Não precisa ser nada tão elaborado como um BI, mas fazer uma coleta consistente, coesa, coerente, vai te ajudar bastante a seguir nesse processo. Mas uma coisa é o como aplicar e como começar a coletar e aí trazer esses números. Outra coisa é como tu trazer a cultura disso para a organização, para a empresa, do porquê daquilo, qual é a importância disso e como que isso acaba se conectando ali com aqueles objetivos da organização, com a missão, com o propósito, que é um pouco que a gente quer falar aqui hoje, né? Perfeito. Já fazendo esse link, desculpa, Christian, eu ia justamente passar a bola para o Christian agora, para ele trazer justamente a visão do que é a empresa ter uma cultura de engajamento, Christian. Porque assim, a gente está com dois polos aqui, né? Então, eu estou falando muito sobre resultados, sobre métricas, sobre performance, mas eu também quero trazer aqui o equilíbrio entre uma cultura que é baseada no engajamento e no propósito das pessoas. Então, o que significa, na prática, Christian, uma cultura de engajamento, uma cultura focada no propósito? Então, eu tenho uma pergunta depois, tá, Vini? Tá bom. Até para guarda no bolso ali, porque dá para ser feito antes, também não tem problema, se tu me permite, né, a nossa anfitriã. Porque sempre quando a gente fala de OKR, a gente, dependendo da empresa em si, a gente sempre tem
aquelas comparações, né? O que muda de um KPI para um OKR? Isso é uma pergunta bem bacana. Enquanto eu te faço, tu pensa e eu respondo daí o da Simone. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Porque são questionamentos que normalmente quando a gente chega em ambientes que não são de tecnologia, por exemplo, tecnologia já tem muito claro isso, né? E normalmente está muito na veia, ou já passaram, já viveram pela construção de um OKR. Mas respondendo ao que tu me perguntou, Simone, eu já passei por várias estruturações de OKR, tá? E confesso que tem algumas que elas brilham mais o olho. Porque no fundo, né, a gente sabe que é necessário ter indicadores, ter objetivos, né, e ter dados para que isso sejam obviamente cumpridos e coletados também para saber se a gente está realmente nos trilhos ou não, independente. Mas tem algo que para mim assim está por trás de tudo isso, que eu acho que a gente só faz isso porque a gente precisa realmente evoluir dentro da empresa, né? E as pessoas estão constantemente evoluindo. Se tu for ver, a gente aqui mesmo está evoluindo a segundo a segundo, né? Dentro do que eu estou falando aqui, dentro do que vocês estão falando, dentro do que vocês estão me percebendo aqui no que eu falo, né? A gente é um computadorzinho 100% processando informação e dados aqui a todo momento. E tudo isso, porque o que conecta com o OKR, né? E com indicadores de performance, o que seja. Em tese é para que a gente consiga realmente falar uma linguagem muito única dentro de um grupo, dentro de uma empresa, né? E que, de alguma forma, oriente esse grupo para um desafio, para uma entrega de um determinado resultado. Mas te confesso que esse tema ele é muito interessante, cultura de engajamento baseado em indicadores, né? Ou em objetivos. Porque, normalmente, posso falar um pouquinho do que eu vivo hoje dentro das empresas, né, de médio, grande porte, empresas pequenas também. A gente sempre entra muito no questionamento, né, qual é a cultura da empresa? Né, que cultura tem na empresa? E no fundo, quando a gente que trabalha mais com isso, e eu não sou profissional de cultura organizacional. Eu deixo isso mais para os psicólogos que entendem mais de pessoas. Eu digo que eu sou um engenheiro mais para o lado humano, né? Mas eu continuo tendo um lado exato, às vezes muito aflorado, né? Eu jampeio bem entre o humano e o técnico, muitas vezes. E falando assim de cultura, né? Toda empresa tem uma cultura, por mais que ela diga que não tenha uma cultura. Isso é um ponto bem importante, tá? Então, a gente, quando entra dentro das empresas, que voltando ao que eu estava comentando, a gente já percebe, sim, algumas culturas. Porque tudo é cultura, né? Entrou numa empresa, eu adoro entrar com o meu time dentro de uma empresa nova, porque no momento que eu chego na empresa, tudo para mim é cultura. Eu cheguei, eu vejo a fachada da empresa, né? Se é uma indústria grande, né? Se é uma empresa de tecnologia, onde ela está inserida tem a ver com o que ela quer comunicar. A logo dela tem a ver com o que ela quer comunicar, né? A cor dela tem a ver com o que ela está querendo comunicar. A recepcionista que vai te receber ou a não ter a recepcionista comunica algo, né? A forma como foi agendada a reunião já está comunicando algo. A forma como as pessoas estão dentro da sua estrutura. Não, a arquitetura, então, tem muito disso, né? Então, para mim, é simples falar disso, porque eu já trabalhei muito com urbanismo, já trabalhei muito dentro da construção também, auxiliando algumas incorporadoras, algumas empresas também de urbanismo. Então, a gente começa a perceber que os conhecimentos, na realidade, são muito correlacionados, né? Então, falando de cultura, toda empresa, de alguma forma ou de outra, tem uma cultura. Por mais que ela diga que, às vezes, não tem uma cultura. Sim. E onde é que conecta com o tema aqui, né? Porque eu não tenho uma cultura de resultado. Não é bem assim. Toda empresa tá viva por algum objetivo. Então, às vezes, ela não está escrito, né, Vini? Às vezes não está muito claro qual é o objetivo. Não, mas eu não utilizo o OKR. Porque eu tenho minha visão, minha missão, meus valores lá, e isso para mim me adianta, eu sei quanto que eu vou faturar o ano e me ajuda. Então, de certa forma, conectando com tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que, primeiramente, cultura é algo que toda empresa tem de uma forma ou de outra, nenhuma igual a outra. Normalmente, a empresa que ela começa, né, uma jornada, né, se for pensar, o mínimo de uma empresa seria uma pessoa, né? Então, é o fundador da empresa, né? Qual é a cultura da empresa? Ela vai ser muito parecida com a cultura do fundador. Duas empresas já começam, eu tenho já uma migração aí de cultura, né? De informações, né? De uma segunda pessoa. Quando a empresa vai crescendo, né? Aquela cultura que foi concebida no futuro já não é a mesma do seu início. É muito difícil tu ver
uma cultura, né, de engajamento, uma cultura de performance do fundador com uma empresa de 100 funcionários ser exatamente igual. Né? Não é uma vez nem outra que a gente entra numa empresa e vê o CEO, o fundador, daqui a pouco está no comando, e vê que, cara, na minha época era diferente, eu performava muito mais, a gente trabalhava muito. E tu vê que a gente traz novos conhecimentos, né, e tem essa dor ainda atrelada. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque realmente a gente precisa ter, no meu entendimento, dentro da cultura, rituais, né, que a cultura, até pela etimologia da palavra, vem de culto, né? Dá para dizer que cultura vem muito da cultura. Tempos mais antigos vem da agricultura, de cultivar. Né? Depois de um tempo ela foi mudando até o entendimento da palavra para a cultura, por ser de culto, né, de cultuar algo, né? Então as palavras vão sendo reaproveitadas ao longo da história, né? E quando acho que ela veio para essa questão de culto, a gente começa a olhar até para a religião, né? Independente da religião, né? Toda cultura dentro de uma região tem da religião tem o seu culto. E o seu culto tem seus processos, né? Tem as suas regras, né? Enfim, seus rituais ali. E não é diferente com a empresa. Então, onde conecta tudo, eu acredito muito que a cultura, dentro de indicadores, dentro de objetivos estratégicos, precisa permear muito as pessoas estarem engajadas que aquilo é necessário. Isso para mim é um de ponto. Enrolei, mas no fundo é isso. As pessoas têm que perceber e têm que comprar isso como tendo um entendimento que é necessário para a empresa. Porque para a empresa evoluir, e assim como as pessoas que lá estão, elas terem realmente um entendimento de que aquilo faz sentido para ela, faz sentido para a empresa. Porque se não fizer, não tem. Aí a gente entra no engajamento, né? O que é o engajamento, né? O quanto o engajamento tem a ver com sensibilizar as pessoas para o movimento de pertencerem, né? De pertencerem a este movimento. Eu já tive dentro da empresa, né, Vini, de tecnologia, onde tu via grupos pertencendo a KPIs e grupos pertencendo a OKRs. Por isso que eu te fiz aquela pergunta, porque, cara, parece meio maluquice isso, né? Mas, no fundo, para mim, é independente. Se um grupo estiver olhando para KPIs e estiver confortável com KPIs e que aquilo esteja orientado a uma visão da empresa e que os valores não sejam corrompidos dentro dessa jornada, a gente já tem uma evolução e uma cultura da empresa, né? Da mesma forma, quando uma empresa tem uma célula ou ela como um todo rodando por OKRs e que ela também tem aquilo dali como um entendimento que está sendo executado em detrimento de uma visão, né? Porque para mim, a coisa mais importante de uma empresa é ter uma visão. Para mim, assim, por mais que a gente fale de propósito hoje, nenhum propósito é sustentado se não tiver uma visão daquilo de lá, né? Porque senão tu sempre está míope, né? Para onde que nós estamos indo, né? Para onde que nós estamos indo? Então, para mim, assim, eu digo assim, não vou dizer que é o mais importante, né? Porque se tu for ver hoje, por exemplo, nas minhas empresas, o que eu mais, a toda reunião estou conversando e estou me relacionando, não é com a visão, não é com a missão e não é com o propósito, são com os valores. Eu pelo menos, de uns tempos para cá, eu me relaciono muito com valores. Era uma coisa que a gente brigava muito no passado, porque a gente via que tinham valores que às vezes não eram correspondidos na prática, né? Mas que hoje, assim, não, vem cá, o que eu estou comprometido aqui? E é engraçado porque, na ausência de processos, principalmente numa empresa menor, são os valores que vão guiar um comportamento. Se eu guiar, mas como é que eu deveria ter feito? Então, aqui nossos valores é assim que a gente se comporta, de forma empática, orientada aos clientes. Então, essa lista desses valores e a descrição, o detalhamento, vai guiando aquele profissional que está dentro daquela organização que talvez começou com o fundador, uma pessoa, depois veio uma segunda, uma terceira. Tá, mas eu não tenho ainda processos. Então, olha para os valores, eles vão te guiar a tomar a melhor decisão possível. É verdade. Até porque quando a gente fala, você falou sobre a questão da cultura, né? Então, pensando naquele empreendedor que empreendeu e aí ele começou com ele, depois foi trazendo mais uma pessoa, 2, 3. A cultura ela vai mudando ao longo do tempo e é necessário mesmo, porque a empresa vai crescendo, pessoas novas vão chegando, às vezes ela se reinventou, às vezes ela mudou de mercado, às vezes ela está com tecnologia empregada. Então, a cultura ela vai mudando. O que permanece de fato são os valores, porque às vezes a gente vê assim, nossa, mas a cultura dessa empresa mudou tanto, mas os valores lá do empreendedor que começou aquela empresa,
eles permanecem, né? Então é isso que vai carregando, que a gente vai carregando ao longo do tempo, né? Então eu acho que os valores eles influenciam a cultura, né? Que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, né? Eu curto muito, tá, Simone? Depois até na nossa conversa aqui, eu curto muito fazer as analogias das empresas com seres vivos, né? Porque é um organismo, né? É um organismo composto de vários outros sub-organismos ali dentro, né? E que, assim como tal, um influencia o outro, né? Que vive em comunidade e que, de alguma forma, também precisa ser orientado, né? Para que o organismo ele não tenha aí seus colapsos aí organizacionais, né? Sim. E acho que dá para sintetizar bastante do que tu falou ali no quesito de cultura, propósito e valores, no aspecto de que é isso que vai engajar as pessoas numa direção, num comportamento, guiar aquele comportamento, estimular aquele evento. E é algo que eu sempre trago em todas as minhas grandes reuniões ou reportes que eu vou fazer, eu sempre trago aqui, olha, quais são os nossos objetivos? Para onde que a gente está indo? Para deixar bem claro para todo mundo a importância daquele trabalho ou daquele evento. Às vezes a gente está numa reunião, tá, mas por que eu estou aqui nessa reunião? É aquela de, essa reunião poderia ser um e-mail? Não, essa reunião não poderia ser um e-mail, porque tem essa importância aqui que conecta com aquilo que a gente fala toda semana, todo mês, né? Então, acho que isso guia muito o tirar a pessoa daquele momento estático, parado, para movimento, para ação. Então, precisa ter isso, precisa ter esse engajamento, precisa ter esse propósito, precisa ter essa visão, né, essa direção. Se não tiver visão, né, provavelmente tu não vai conectar aqueles propósitos com os teus valores, que não conecta com os valores da empresa, e tu não vai ter ação, né? Eu digo muito, interrompendo só, né, Simone, mas realmente, assim, fazendo analogia, a visão, ela realmente, né, ela está lá, ela faz com que todo mundo tenha clareza para onde a gente está indo, né? A missão aquele dia é do dia a dia, né? Está todo dia na missão, né? Se fosse não sei se a melhor analogia seria uma guerra, né? Mas a visão está clara que tu tem lá um objetivo de conquistar um território, de estar, né? A tua missão é que todo dia tu tem batalhas, né? Então não é muito diferente. Para mim o propósito, o valor é aquilo que tu não vai, né, corromper ao longo dessa tua jornada, né? Eu posso ter, cara, nessa minha batalha aqui eu estou entendendo que eu não farei isto, né, o que eu não farei, o que eu posso fazer. E ao mesmo tempo o propósito é aquilo que inspira a todo dia tu fazer a missão, né? Porque tu tem que acordar e tu tem que estar ali, vibrando. Para mim o propósito eu vejo muito ligado à questão da emoção que as pessoas estão conectadas, à marca, àquela visão que tem a própria empresa, como tudo que foi formulado ali para aquele negócio. Exato. Eu ia complementar aquilo que o Vinícius falou e você também, Christian, porque se a gente for conversar com os empreendedores, em geral eles têm uma métrica na cabeça deles, né? Mas o que acontece muitas vezes é que essa métrica ela é top-down, igual a cultura, né? É do empreendedor para baixo, né? Digamos assim, é uma construção nesse sentido. E aí o que acontece é que às vezes o próprio empreendedor, o gestor, ele não passa isso de uma forma, ou ele não passa em empresas menores, né? Muitas vezes nas empresas menores a gente percebe muito isso, que as pessoas não sabem quais são os objetivos, né? As métricas de performance, os objetivos da empresa. Ou às vezes são passados, mas de uma forma que não é clara para todo mundo, né? E aí é onde acontecem esses ruídos, que as pessoas não sabem exatamente para onde elas estão indo, o que elas estão buscando, quais são os objetivos, né? Então, é claro que quando a gente fala em empresas que são maiores, que são mais estruturadas, é muito mais fácil você identificar que eles têm os indicadores de performance, que eles consigam seguir, que eles consigam ter esse entendimento, né? Mas para empresas menores, a gente tem essa questão, que é justamente o desafio de fazer isso chegar nas pessoas de uma forma clara. E chegar de uma forma clara é utilizando os símbolos corretos também, né? Porque eu vejo muito empreendedor ou empresário, ou gestor novo, né? Que ele traz, por exemplo, faturar 20 milhões. Faturar 20 milhões não me parece algo conectado com um propósito, né? Eu não utilizaria esse símbolo. Não é uma visão, até pode ser algo que tu queira alcançar, mas ele está muito mais conectado com o objetivo, né? E aí é que eu acho que alguns empreendedores, alguns gestores perdem o time ao longo do tempo. Porque no curto prazo é muito fácil tu guiar as pessoas sobre um indicador, uma métrica. Mas no longo prazo, como é que alguém vai abraçar isso sem saber qual é o bem maior que a gente busca alcançar, né? É diferente, por exemplo, de falar, por exemplo, na indústria da construção. Eu já participei de uma missão, de um propósito que era alcançar e impactar 1 milhão de pessoas da indústria da construção. Porque a gente sabe que é a indústria que constrói o Brasil.
Então, tem um propósito muito claro. Eu quero chegar nesse 1 milhão de pessoas. Eu quero impactar elas positivamente. Lógico, vai ter o resultado financeiro disso, né? Mas ele é um resultado, ele é uma consequência. Talvez ele seja um objetivo a ser alcançado, né? Talvez daí a gente possa desdobrar ele no OKR, numa outra metodologia, que é só uma ferramenta no final, né? Perfeito. Vini, eu queria, então, voltar para ti a pergunta que o Christian fez. Então, se você puder responder aqui para a gente. E aí já vou interligando aqui com uma outra questão, que você pode já falar na sequência, que é sobre como que a gente faz para que uma empresa que ela é bastante focada na questão do cumprimento de metas e nessa busca, né, por atingir essas métricas de performance, como que a gente consegue flexibilizar para que as pessoas não percam a motivação, não percam o engajamento com o trabalho, quando o foco está muito forte nessa questão do cumprimento de metas? Tá bom. Uma coisa de cada vez. Primeiro sobre KPIs. Pode ser. Versus OKRs. Isso. Tá. Eu acho que tu respondeu a tua pergunta. Tá? Porque antes de OKR, já existia indicador. Ninguém fazia as coisas por fazer, certo? Exatamente. Então, os Key Performance Indicators. E eu não sei nem numa linha do tempo onde que eles se encontram, tá? Os conceitos e metodologias. Mas antes disso, as pessoas já mediam. A gente falou anteriormente aqui da nossa entrevista sobre a onda do Taylorismo, né? Que foi, vou chutar aqui, 1890, 1900, foi alguma coisa nessa linha do tempo. E aí, eles cronometravam, né? Não, quanto tempo para bater isso aqui no aço? Quanto tempo para tornear isso? Quanto tempo? E aí eles faziam, era uma visão bem ligada à eficiência, né? E a gente falou bastante sobre essas mudanças de ondas entre eficiência, eficácia, essas medidas e métricas, indicadores versus um momento mais criativo. Então eu acho que independe, né? Independe qual que é a metodologia que tu vai usar e como que vocês vão se comunicar. Por isso que quando a gente trabalha com times ágeis em desenvolvimento de software, a gente dá sempre muita autonomia. Tu vai trabalhar com Kanban? Ótimo. Tu vai trabalhar com Scrum? Ok. Vai trabalhar com XP? Talvez conecte muito com a cultura daquele organismo, daquela célula, né? E eles funcionem bem, no final das contas. Contigo. Tem que estar olhando para aquele objetivo. Qual o objetivo que a gente quer alcançar? A gente quer desenvolver uma feature que comunique, sei lá, com a Receita Federal e gere o RINF. Sei lá, estou inventando alguma coisa aqui. Ok, esse é o objetivo. Como é que tu vai acompanhar isso? Qual é o processo? Qual é o formato que essas pessoas se comunicam e se entendem, né? Então, KPI, OKR, acho que tu já respondeu. Mas eu, só complementando um pouquinho do que tu está falando, eu também percebo uma coisa diferente no OKR, tá, Vini? Eu acho que a forma como ele é construído, né, e porque KPI ele é muito seco, né? KPI é seco, bem como tu falou, até historicamente, pela evolução, né? O KPI ele sempre foi muito seco, ele vem da indústria, né? Então, embora os OKRs ele veio de pessoas técnicas de indústria que foram para empresas de tecnologia, isso conota já alguma alteração em termos de metodologia. Mas eu percebo muito OKRs funcionando muito assim de colar muito nas pessoas é quando ele é feito e construído de uma forma diferente, sabe? Ele não é só encarado como um indicador. Ele tem uma declaração de objetivos de uma forma que as pessoas consigam realmente, né, encarar aquilo e lembrar daquilo. Geração. Sim, exatamente. Até porque, por exemplo, quando a gente olha para empresas que apenas olhem para indicadores, né, e não olhem para objetivos, né, o indicador às vezes ele fica vago, né? É um número pelo É um número. E para mim aí que é o ponto. Se conseguir fazer de forma criativa, para mim é melhor ainda, tá, Vini? Os OKRs. Sempre quando eu vejo OKRs divertidos, por exemplo, parece que eles funcionam melhor para o time, mais operacional. O time consegue entender, pô, legal, já entendi. Eu tive algumas experiências de fazer OKRs com objetivos muito bacanas, assim, divertidos, que estavam comunicando de uma forma diferente. Mas só isso já mudou totalmente a construção. O movimento, aí é a cultura. O movimento do time. Tu pode falar a mesma coisa para uma indústria metalúrgica que precisa faturar um bi e tu pode falar de forma diferente para uma empresa que trabalha com entretenimento, faturar um bi. Né? O objetivo financeiro é o mesmo, né? Mas a forma de comunicar é diferente. Mas é muito legal porque assim, a gente começa a conectar aqueles indicadores que a gente está falando de forma um pouco mais seca com um objetivo, claro. E aí nós, como gestores, a gente tem que conseguir conectar para as pessoas, né, ou comunicar isso muito bem para conectar isso com a estratégia.
que vai estar conectando, logicamente, ali com aquele propósito e com a visão daquela organização. Né? Então, acho que vai se desdobrando e traz de uma forma um pouco mais madura. Tua segunda pergunta. Vou tentar sintetizar aqui a pergunta. Como que a gente traz os indicadores e explora eles de forma a não ser de forma cega, apenas o número pelo número? Era isso que tu queria trazer? É como que eu consigo, numa cultura em que eu estou muito orientada para os indicadores de performance, como que eu consigo equilibrar e flexibilizar esse processo para que as pessoas não se desengajem, não se sintam menos motivadas por conta dessa busca. Eu acho que tem duas coisas para mim que ficam bem claras. O indicador, principalmente quando a gente está olhando para trás, né? Estou olhando para o mês anterior ou para o trimestre anterior, para um fechamento. O indicador, quando a gente está olhando para trás, ele é resultado, ele é consequência. Okay? E quando a gente está olhando para frente, a gente está projetando, por exemplo, estou trabalhando em indicadores de performance e estou olhando, sei lá, para vazão qualificada. E aí eu rodei ali uma semana, olhei, está indo para uma direção, aí eu fecho uma quinzena, então já tenho metade do mês, já tenho uma confiança muito maior sobre como aquilo vai desdobrar naquele mês ali. O nome já fala, um indicador, ele te indica uma direção para que tu possa o quê? Ter um acionável, né? Ficar claro para o time, para aquela estrutura, para a organização, para o gestor responsável, saber, olha, isso aqui está indo na direção que a gente deseja, ótimo, vamos continuar acompanhando. Ou, opa, a gente vai ter que revisitar a rota porque por algum motivo a gente não vai alcançar aquele objetivo que a gente deseja naquele espaço de tempo. Né? Então, numa linha passada no aspecto de consequência, né? Então não se martirizar, né? Não, eu tenho que correr atrás do número pelo número de qualquer jeito, porque senão as pessoas começam a jogar a favor do número. Né? E não é isso, tu quer que elas joguem a favor do grande objetivo e que aquele número corrobore ou não. E aí eu acho que conecta com o segundo ponto, que é a revisitação ou a revisão desses objetivos, desses resultados-chave. Porque muitas vezes tu pode descobrir ao longo da jornada que aquele resultado-chave não quer dizer nada. Que ele não está de fato te apontando se tu está indo bem naquela direção ou mal. Então, às vezes, tu vai ter que, não, eu vou matar esse resultado-chave, ele não faz sentido. Né? Ou eu vou ter que redesenhar esse resultado-chave, ou talvez até aquele objetivo deixe de fazer sentido. Imagina numa empresa de tecnologia, numa startup, onde está tudo mudando muito rápido. O foco no cliente muda muito sobre a construção de um produto, de uma solução. Aí tu vai ficar preso num objetivo, num OKR, num trimestre inteiro, num ano inteiro. Eu particularmente, eu gosto muito de manter as estruturas para poder acompanhar, medir e ver se a gente foi bem sucedido ou não. Mas tem que dosar para não ser teimoso, ao ponto de, não, eu vou ficar até o final do trimestre para poder medir e dizer se foi bom ou ruim. Não, se deixou de fazer sentido. Bem legal isso que tu está falando. Bem legal mesmo. Se deixou de fazer sentido, para. Né? A gente fala muito sobre isso em processos. Mas que não acontece. Isso que tu está falando é um negócio bem interessante, né, Vini? Que por metodologia, o OKR parece que ele tem ele permite. Uhum. Quando é indicador puramente, um KPI, né, ele parece que ele já não permite tanto essa manobra. Acabou, né, cara? se comprometeu para o resto da vida. Eu acho que aí é onde o OKR está dando tão certo em algumas empresas e é ali onde algumas empresas, por cultura, às vezes não conseguem colocar. Uhum. Né? Porque imagino que vocês também devam presenciar isso. Empresas que são mais antigas e que utilizam KPIs, elas não conseguem migrar da noite para o dia para objetivos. Tanto é que a construção ela é totalmente diferente, né? Uhum. Eu tenho até alguns clientes nossos aqui que elas têm áreas funcionando com KPIs e áreas funcionando com OKRs. Algumas se adaptaram e outras não. Aí tu vê tecnologia, gestão de pessoas que conseguiram se adaptar, mas, cara, o cara que está na fábrica lá, cara, eu quero meu indicador, eu quero saber quanto que eu estou produzindo, quantos que eu tenho que fazer hoje. Enfim, assuntos a serem... E até no próprio livro do... agora não me lembro o nome do autor, não sei se foi o Andrew Groove que fez o High Output Management, não lembro agora o nome do autor corretamente, mas ele fala sobre alavancagem gerencial. Acho que é mais ou menos esse o nome do conceito. E um dos itens que ele trata é no aspecto de entender gargalos. Né? E por que eu estou conectando isso? Porque quando a gente fala do OKR e revisitar ele, a mesma coisa acontece com um processo. Quando a gente vai lá e revisita o processo para entender se existe um gargalo nele ou se ele pode até ser eliminado. Né? Às vezes, mas tu vê muito time às vezes falando, mas é que esse processo X está atrapalhando, é por causa do processo X, é por causa do processo X. Se o risco é baixo, às vezes a resposta deve ser, tá, então não tem mais esse processo.
né? O risco é baixo, então tirou, acabou. Então esse problema a gente tira da frente, né? Tira essa bengala, por assim dizer, e aí a gente vai para tentar entender a causa raiz, ou de fato talvez tenha sido aquele problema, poxa, realmente era burocrático, aquilo não funcionava para a gente. Então eu acho que a revisitação é um ponto importante para OKRs, e isso vai ajudar muito porque os números eles têm que estar para ajudar o time a criar esses acionáveis, né? Como que eles conseguem melhorar, sempre naquela cultura da melhoria contínua. Né? Então, complementando o que vocês falaram sobre, quando a gente fala sobre cultura, nós sempre falamos aqui, né, Vini, que a gente tem que saber, o gestor, quando ele está, uma pessoa que está fazendo carreira de liderança, por exemplo, ele precisa saber enxergar essa questão de que, em cada cultura, a abordagem dele também precisa ser diferente. A liderança e exercer o papel de líder, ele não é uma receitinha de bolo, né? A gente não tem uma conduta em que, eu aprendi isso aqui, então, aonde eu for e com a equipe que eu tiver, eu vou conseguir aplicar e vai dar certo. Na verdade, não é. Até dentro da própria empresa. Hoje você é líder de uma determinada equipe, amanhã você se torna líder de uma outra equipe, muitas vezes você precisa ajustar essa abordagem para que ela funcione, né? Então, a gente sempre bate nessa tecla porque eu acho que é importante sempre falar sobre isso, né? Então, nós estamos falando aqui de duas coisas que são bem diferentes, né? Que é a cultura, que é o engajamento, e os números. Mas a gente precisa ter sempre em mente essa questão de que nós precisamos também ter essa flexibilidade como líderes e como gestores para ir adaptando essa questão, né? Uma coisa é a construção dos playbooks que nos norteiam, nos orientam, e fazem a gente reaproveitar muitas práticas, experimentar e atalhar algumas coisas. Outra coisa é a gente acreditar que vai ser sempre da mesma forma, do mesmo jeito, com pessoas diferentes, estruturas. Não, isso não faz sentido. Eu digo que eu vou compartilhar que eu tenho um sonho aqui de escrever um livro. Tá? Porque em tese, vários livros, né? Inédito, um deles, né? Inédito compromisso agora com o Christian deles. No fim, a gente pode traduzir muito das nossas ações por equações, né? E a liderança, o líder em uma empresa não quer dizer que seja o mesmo na outra empresa. Se o L é o líder e representa numa função o líder, né? O X numa empresa não é o mesmo X da outra, que Exato. é uma. Então ele tem variáveis que podem ser ele pode ter X em todas as empresas, Y em todas as empresas, mas o X de uma empresa não é igual ao X da outra empresa. Então as pessoas são diferentes mesmo, e eu estou brincando com a questão da escrita do livro, é porque eu acredito muito que a gente consiga muitas vezes até trazer para modelos matemáticos aquilo que a gente tem de gestão muitas vezes, mesmo a incerteza, porque a matemática também tem muita incerteza, né? Senão não teria algumas equações bruxas aí de derivadas, de integrais, né? Complexas. Com uma complexidade um pouquinho maior. Não, volta isso para a memória do curso de computação, não deixa isso lá. E vocês têm algum exemplo que vocês gostariam de trazer aqui para compartilhar com a gente sobre uma questão que vocês viveram, assim, na prática, sobre ter que mudar um pouco a estratégia, mudar um pouco a abordagem para flexibilizar um pouco mais essa questão da aplicação das métricas e dos indicadores de performance para manter a equipe engajada quando, de repente, naquele momento de baixa de engajamento lá na equipe? Vocês têm algum exemplo para trazer? Eu tenho. Alguns. Então, manda lá. Eu sofro diariamente com isso. Acho que um mais recente, acho que não conectado com o engajamento da equipe, mas acho que o fator principal era fazer sentido, de fato. A gente trabalha com vários indicadores de performance, e entre eles, posso elencar aqui alguns como taxa de retrabalho, vazão, né, throughput, vazão qualificada. A gente pode falar de lead time, cycle time, entrada de defeitos por origem e tudo mais. E um deles, então, era o throughput, que de forma traduzida é vazão. Vazão por item, aquela vazão absoluta. E para nós nunca fez sentido olhar única e exclusivamente para isso, porque no final das contas a gente está na indústria do conhecimento, onde que a gente desenvolve soluções para problemas reais através de software, e o que importa no final das contas é o impacto naquele cliente, né, daquela solução. E a gente começou a olhar o que é entrega de valor, e a gente começou a dar pesos diferentes para itens de trabalho diferentes, dado uma linha do tempo e impacto. E a gente começou a olhar para vazão qualificada. Então, para cada tipo de item, dado uma linha do tempo, uma estrutura, impacto naquela organização, naquele cliente, ela tem uma pontuação diferente. E isso começou a fazer muito mais sentido, porque eu queria que meus times pontuassem mais, ou melhor, eu queria que eles impactassem mais positivamente os nossos clientes do que necessariamente só dar vazão a item.
isso pouco importa, eu posso dar vazão de 100 itens que não tem valor nenhum. E a gente olhava para esse número e tinha ele até no nosso OKR, estava lá na meta e tudo mais. E lógico, ele é um ótimo indicador. Ele indica que tem trabalho saindo, né? Pensando numa linha talvez mais de indústria, né? Entra algo ali na fila e vai para frente, ele pode indicar que a gente está produzindo, que a gente está trabalhando, mas não necessariamente que a gente estava entregando valor. Então a gente chegou em algum momento e aquilo impactava muito o nosso time negativamente, no aspecto de muitas vezes a gente não alcançar aquele número, mas a gente estava fazendo um excelente trabalho. A gente estava impactando os clientes. A venda do nosso produto estava vindo, o resultado financeiro estava vindo, a gente estava alcançando a direção que a gente queria com o nosso software, que era em cima de eficiência operacional. Então, por que a gente não via isso no número? Porque o número não fazia mais tanto sentido, né? Então, a gente poderia revisitar o número ou até mesmo falar, eu não vou olhar para throughput. Talvez eu, dentro da minha operação no dia a dia, dentro de uma squad, eu olhe como um indicador, que ele indica que eu estou produzindo o suficiente em quantidade, mas ele não está falando da qualidade. Então, a gente começou a olhar muito mais para a vazão qualificada, né? Então, olha só, tipo, isso impactou muito melhor o nosso time, porque o nosso time mesmo, poxa, era meio injusto, né? Esse era um sentimento de injustiça, e a gente simplesmente não tira da frente. Não faz sentido. Tudo bem, vamos olhar para o que realmente entrega para nós. Ótimo. Christian, você queria comentar? Não, eu acho que para até não ser redundante, porque eu acho que, bem como o Vini falou, eu já passei por jornadas muito parecidas, né, de substituição de indicadores, né, Vini, como tu está colocando. Mas eu confesso que nos últimos tempos eu venho me questionando muito a questão do grupo, como é que tu dissemina realmente um OKR, um indicador, né? E como é que um grupo aceita aquilo e se engaja com aquilo, é algo bem engraçado, tá? Porque nem sempre nos grupos faz sentido um indicador para todos. Para mim esse é um ponto factível, assim, porque tem que fazer sentido. É quase que tu trouxe muito a questão da cultura, eu acho que eu estou martelando bastante nisso, tá, Simone? Porque, vai lá, tu tem um grupo de 8 pessoas, um time de 8 pessoas. Se tu tiver uma pessoa ali que não acorda com aquilo, né, e ela é introspectiva, tu vai ter um reflexo. Se tem uma pessoa que não concorda com aquele indicador e ela é extrovertida, tu tem outro impacto. Né? E ao mesmo tempo, quando tem duas que daqui a pouco não estão de acordo, então acho que um primeiro ponto assim de experiências, eu confesso que precisa ter um senso aí muito de clareza do porquê que está esse indicador ali e do número que está ali. É engraçado que a teoria antiga, né, que ele tem que ser smart, aquela brincadeira de indicador, mas é engraçado porque aquilo 90% dos fracassos são porque não são, né? Porque às vezes eles são inatingíveis mesmo, né? São números loucos, viram piada dentro da empresa, né? Isso acontece todo dia, toda hora, né? Então eu vejo assim que o meu esforço hoje tem que fazer sentido para o time, porque tem algumas certezas que a gente tem com relação a tudo isso. Todo time tem que evoluir. Então, cara, hoje um time não está performando. E todo time quer evoluir, porque as pessoas querem. Exato. Não, e é da natureza, né? É orgânico tu evoluir. Sim. Então, dizer que está todo mundo parado e que vai querer o mesmo indicador é loucura. Não existe isso em sã consciência, né? na vida. A gente está em constante movimento. Mas eu, trazendo para a realidade, para mim, assim, ó, eu acredito que o grupo tem que realmente debater, conversar. Eu vejo muito falta de comunicação do grupo. E principalmente falta de confiança, que é um tema que eu curto muito, tá? Porque eu acho que os times acabam, por falta de confiança, né, não expondo o que acham do indicador. E aí o indicador não é cumprido e acham que o indicador estava muito alto. Na real é porque as pessoas não falaram o que tinham que falar na hora que foi construído o indicador. E fica difícil se comprometer. Não tem. Aí tu nota que sabe aqueles grupos que tu vê assim, cara, não vão atingir, não sabem por quê? Tem uns ruidinhos e que o pessoal não sabe. E às vezes não é só por processo. É porque o pessoal não acredita naquilo. Comprou a ideia. Não comprou a ideia. Então, não sei se respondo a tua pergunta, mas eu quis colocar muito... porque é genérico, cabe para todos. Sim. Mas eu estou a todo momento, né, recalibrando muitas vezes para fazer sentido pro grupo. Voltando para aquilo de evolução, porque a minha preocupação não é ter ou não ter um indicador. Ou ter ou não ter o objetivo ao qual o indicador de performance está atrelado. E sim fazer com que o time consiga perceber que ele precisa evoluir. Então, se hoje é 1.000, qual é a evolução que a gente vai ter? Cara, vai ser 1.200? Vai ser 1.500? Vai ser 3.000? Né? Tem que fazer sentido para o time. A única coisa que a gente sabe que vai evoluir.
E a gente sabe que o 1000 hoje, se for o 1000 o ano que vem, qual é a evolução que você teve? Não teve nenhuma, né? A não ser que tenha uma mudança no meio. Olha, a gente vai manter o 1000 porque os excedentes daqui, seja qual for o indicador, está sendo alocado para outro projeto, para outro produto, para outro serviço. Mas tem uma evolução, né? Porque eu estou destinando a minha energia, né? E aqui eu acredito muito que o que a gente espera das pessoas é ter uma energia para executar as atividades baseado num conhecimento que elas têm, né, para executar aquilo. Então, se a pessoa realmente não colocar energia para um indicador ou para um objetivo atrelado, não acontece, né? Não rola. Sim. E a gente tem que lembrar também que, muitas vezes, o gestor ou o próprio empreendedor que está construindo esses indicadores, ele, às vezes, não é a pessoa da execução, ele não passou pelo processo, né? Porque, assim, a gente tem os dois perfis. Aquela pessoa que ela era uma pessoa técnica e ela empreendeu, ela se tornou gestora e ela tem todo o background daquele conhecimento e está tudo certo. Mas a gente tem situações em que o gestor não tem conhecimento técnico. E aí, como que ele vai estabelecer sozinho os indicadores e as métricas se ele não executa, né? Então, isso que você falou de dividir, compartilhar essa construção com a equipe é super importante. Porque aí, quando ela participa do processo da construção, ela vai se comprometer num nível muito mais alto também, né? Então, assim, mas eu ajudei a definir essa métrica aqui. Como que eu não vou fazer essa métrica acontecer? Como que a gente não vai atingir? Se eu ajudei, eu disse que dava, né? Imagina como é que seria essa conversa. Não, mas não fui o gestor que te falei que tu tem que entregar 100. Foi tu que me falou que ia entregar 100. Você disse que dava. O que aconteceu? Agora vamos conversar e criar um acionável, um plano de ação para isso. Mas é diferente a pessoa... não, eu disse. Eu me comprometi. Dava para fazer. Naquele momento, naquele contexto, agora vou. Eu digo assim, ó, definir um indicador é fácil. Definir um objetivo é fácil, sozinho, né? Agora, o que a gente vive não é um estado de solidão. Uma bolha. É um estado de comunidade, de compartilhamento. Exato. E aí, entre nós três aqui, qual é o objetivo comum? Qual é o indicador atrelado a esse objetivo comum para que nos mova para esse... Aí muda um pouco. Para mim, acho que isso é o que vai fazer a diferença realmente de um objetivo ser cumprido ou não. Boa. E para a gente encerrar aqui essa nossa discussão nesse tópico, eu queria puxar justamente uma coisa que você falou, que é o elemento comunicação, Cristian. Antes de a gente começar a gravar, a gente falou um pouquinho sobre ela, e para a gente consolidar aqui tudo que a gente falou, quais são as estratégias que a gente deveria seguir para que essa comunicação aconteça, ela aconteça de uma forma fluida, para que as pessoas de fato comprem então a ideia? Quais os elementos que eu uso na comunicação, quais as estratégias que eu posso usar para que as pessoas de fato comprem essa ideia que eu quero em relação aos indicadores e métricas? Uma boa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Mas ela... De certa forma, Simone, eu vejo assim, acho que passa primeiro por entender de quem é realmente a responsabilidade da comunicação, né? É de quem está tentando comunicar ou de quem está recebendo? A grande maioria das pessoas acredita que é 50%, 50%, né? 50% de quem fala e 50% de quem ouve. E, infelizmente, não adianta, né? Quem está comunicando tem que fazer com que o outro compreenda, né? Porque senão, se eu estou falando inglês e tu não sabe inglês, não adianta eu falar, né? Sim. Não adianta querer esperar que tu saiba. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu acho que quem está comunicando tem que fazer, ou tem que ser o poliglota, né? Então, ou seja, tem que falar todas as línguas do grupo, né? E normalmente, né? Não sei se vocês têm algum caso. Normalmente, cada um fala uma língua. Sim. Cada um fala uma língua corporal, cada um fala uma língua, interpreta de formas diferentes. Né? Então, tem pessoas que são mais exatas e querem escrita, tem pessoas que querem mais o carinho, né? Então, a gente tem... o que eu acho bonito de tudo, dos projetos, é que realmente a gente tem times diversos, né? Times muito parecidos, eles performam diferente. Assim, não vou dizer que performem pior. Mas o time diverso, e aí a comunicação começa a ter o seu papel fundamental, né? Porque tu tem que ter líderes que consigam perceber e serem treinados para que comuniquem da melhor forma para todos, né? Então, eu preciso comunicar para este de um jeito, preciso comunicar... mas vai ter que fazer várias comunicações? Não, eu acho que dentro da comunicação ela precisa ter as nuances para que as pessoas se conectem com aquilo, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? E eu acredito que com o que o Vini falou, realmente as pessoas têm que
As pessoas têm que confiar, cara. Puta, se tu comunicar e as pessoas... Não adianta estar querendo comunicar algo para uma pessoa que não confia naquilo que tu está comunicando, né? Não adianta. Se eu te disser assim, olha, a gente vai faturar 100 milhões amanhã, porque a gente vai vender, porque a gente tem um pica das galáxias aqui, que a gente tem uma fé... E tu não confia em mim, tu não vai acreditar mesmo, né? Então, eu acho que tem fatores assim, eu não sou a pessoa da comunicação, né? Curto o tema, estudo o tema, eu vou bem no tema até, mas não acredito muito assim que a gente precisa saber realmente como comunicar isso, entender que existe um grupo diverso e esse grupo diverso, se eu comunico bem, eu tenho que trazer ele para dentro também para ele fazer parte, né? Então acho que esse é um ponto, respondendo a tua pergunta, Simone. Perfeito. Você falou sobre a questão da confiança, né, Christian? Só para a gente arrematar aqui essa parte, mas a gente fala muito nas nossas aulas também, né, Vini, sobre qualquer relação que você está construindo, ela parte da confiança. Né? Então, Perfeito. assim, na nossa vida é assim, em todas as áreas. Então, a confiança é o pilar fundamental ali. A partir do momento que você conseguiu a confiança da pessoa, você começa a estreitar a tua conexão com ela. E aí a gente entra nessa questão do relacionamento líder com liderado. Né? Quando a gente tem um líder em que as pessoas confiam e ele estreita cada vez mais essa conexão com as pessoas, é muito mais fácil que ele consiga vender as ideias, né? É muito mais fácil ele conseguir fazer com que as pessoas participem, acreditem, porque a gente compra a pessoa, né? A gente está comprando uma ideia, mas primeiro eu comprei você. Depois eu vou comprar a tua ideia. Né? Então, é assim. Então, essa questão que você trouxe da confiança, ela é realmente super importante, né? A comunicação, ela é algo complexo, né? Eu também não sou da área, mas eu também gosto muito de estudar. Só que é uma coisa bem complexa, né? Quanto mais você estuda, mais você vê como tem elementos diversos ali envolvidos, né? Então, até quando a gente não fala, a gente está comunicando, né? Então, o não falar é uma forma de se comunicar também, né? Questões políticas, né? Eu não me posiciono. Tu já está posicionado. Sim, exato. Né? Então, a gente sempre fala muito quando a gente traz esse aspecto da comunicação com a nossa equipe, é justamente isso, né? De você ultrapassou ali a barreira da confiança, da conexão com elas, aí você ser o mais claro possível, né? Sempre com transparência. E, como você disse, navegar entre todos os perfis ali da tua equipe para se fazer compreender, porque aquele 50-50 ali que você falou, a gente já viu que caiu por terra, né? Porque, assim, a comunicação termina quando eu sei que você entendeu o que eu disse, né? Exatamente. Ela termina nesse momento, né? Então, tem que entregar uma comunicação, né? Exato. Se a outra pessoa não pegar, não... Exato. não entreguei. Mas tu sabe que confiança, Simone, é uma coisa que eu com os meus times, pelo menos, eu já tive 2 momentos na vida. Tive mais, né? Mas digo que com relação à confiança, de perceber que eu não confiava e que eu construía a confiança, momentos de vida que eu fiz isso. Cara, não confio na minha relação com esse time e vou construir a confiança. À medida que vai passando o tempo, tu vai construindo, tu vai ver que tu confia mais numa pessoa, mais em outra, e é normal. Mas dos últimos tempos, eu adotei uma estratégia que eu sofro menos e me faz melhor. Eu confio 100%. Te conheci hoje. Eu te entrego a minha confiança. Quem faz eu perder a confiança é a nossa relação. Então, eu digo que eu parto de 100 e vou perdendo a confiança ao longo do tempo. E quando, obviamente, a gente rompe uma relação, muitas vezes é porque realmente a confiança ela já foi abalada por um nível mínimo ali do indicador mínimo, né? E, enfim, eu acho que isso tudo passa por valores também, né? Porque para mim, pelo menos, dentro das minhas empresas, tem um valor que eu prezo muito, que é o da verdade. Então, cara, relações que não são verdadeiras dentro de empresa, que a gente não está comprometido em ver, que tem jogos ocultos e que tem, né, cara, para mim já é um... Confesso que eu curto também muito o tema de negociação, né? E como negociação tem muito comunicação, tanto é que tem cultura também. E não é à toa que dentro de negociação existem books complexos pra caramba de negociação com culturas diferentes. Então, eu vou fazer uma negociação, né, com um japonês é de um jeito, vou fazer com um alemão de outro, com um brasileiro de outro. História para o Brasil, que é o que a gente vive aqui. Do norte é uma situação, do sul é outra, né? A gente tem uma diversidade muito grande.
Então, acho que faz bastante sentido tudo que a gente está comentando aqui, para que realmente, dentro do grupo que vocês hoje se propõem a estar melhorando realmente esse líder para o mercado e melhorando esse líder de si mesmo também, né? Porque eu acredito que vocês passam por capacitar essas pessoas não só para estar em frente às empresas, mas estar liderando suas famílias, liderando a sua casa também, né? Sim. Eu acho que esse é o primeiro líder que a gente precisa ser, né? Então, eu todo dia estou sendo desafiado primeiro por 2 meninos lá, porque eu tenho que ser um líder de 2 filhos que me importam muito, né? Então, se eu não consigo ser isto, é um sinal de algo que provavelmente vai refletir também na minha liderança frente à empresa, né? Com certeza. No ano passado, eu fiz uma consultoria para uma empresa e conversando com o gestor que me contratou, ele falou para mim assim, não, eu não preciso ficar compartilhando com os funcionários os objetivos e as metas aqui da empresa e tal, porque eu estava incentivando ele a fazer isso, né? As pessoas precisavam saber, porque ao conversar com os líderes, eu não conversei com todas as pessoas, eu conversei com os líderes dele. Eu percebi que ninguém sabia quais eram os objetivos da empresa. Eles não sabiam nem o tamanho, a empresa está super bem ranqueada na área dela e eles nem tinham ideia de que ela era no Brasil na posição 15, assim, né? E eles não tinham nem ideia, para eles era uma empresa pequena, assim, né? E eu incentivando ele a fazer isso, eu falei para ele, você precisa compartilhar para onde que você está indo, o que você quer da empresa, né? E ele tinha essa visão de que ele não precisava fazer nenhum compartilhamento em relação a isso, né? Então, assim, quando você conversa com uma equipe assim, nesse sentido, tá todo mundo assim fazendo o seu dentro do seu quadradinho, né? Não sabe o que tem embaixo daquele guarda-chuva, né? Tá todo mundo olhando só para dentro do seu setor, para dentro do seu trabalho ali na sua equipe pequenininha. E isso dificulta demais a vida do gestor também, porque eu sempre falo, né? Se a gente optou por ser transparente, se a gente optou por conquistar a confiança das pessoas, a nossa vida fica muito mais fácil como líder e como gestor. As pessoas muitas pessoas não entendem que segurar esse tipo de informação, ocultar esse tipo de informação, torna a vida dela muito mais difícil. Né? Dá trabalho, né? É muito louco isso, né? Com certeza. Mas, assim, se a gente é, de fato, assim, estou sendo verdadeira aqui, estou sendo transparente, na hora que der um BO, e vai dar, porque a empresa passa por inúmeros desafios, as pessoas vão ajudar muito mais. Né? Porque elas sabem que no momento positivo, no momento bom, está todo mundo junto. No ruim, elas vão estar também, né? Porque elas se conectaram, elas têm confiança. Então, assim, só que, por incrível que pareça, né? Por mais que a gente veja, leia, ouça sobre isso, mas ainda tem gestores que têm essa resistência e eles sofrem. Eu vejo, assim, que a vida deles é muito mais difícil, né? Incrível, assim. Mas, Christian, para a gente finalizar aqui o nosso episódio hoje, eu queria te pedir para você deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes, uma indicação. Você falou sobre um livro no começo da nossa conversa aqui que antecedeu a gravação do podcast. Fica à vontade para você compartilhar aí uma mensagem final para a gente. Essa tu me pegou desprevenido. Não pensei muito, mas eu sou um cara que leio muitos livros em conjunto. Às vezes eu não acabo um, começo outro. Eu falei aqui do Hitmaker, um livro legal, ele é denso, tem muita gente que não curte ler porque é aqueles livros, mas é bacana, né? Tem um livro também que estou lendo de Mente Organizada, é um livro bem bacana também que também é denso. Estou só trazendo, eu estou falando porque às vezes assusta, né? Mas é um livro legal, que eu também está no meu radar. O Hit eu já acabei, o Mente Organizada também, mas estou revisitando ele. Eu estou começando um livro agora como é que é? Tem até um polvo na capa. O Antifrágil. Não sei se vocês já viram também. Tem muito a ver com o que a gente está comentando. Eu estou tentando lembrar de alguns livros que eu estou hoje lendo. Tem a ver com o tema também, sobre a gente compreender o outro. Né? Esse da antifragilidade, que é um tema muito abordado hoje, né? Da resiliência, né? Do quão resiliente a gente precisa ser para ciclos rápidos, né? Como o Vini falou aqui muito às vezes tu tá com um objetivo, tu tá com uma meta ali, né, clara e tem que mudar, né? A gente tem que ser resiliente porque às vezes não é uma vez, são várias, né?
Então, é muito constante, dependendo da empresa. Se é uma empresa de tecnologia, uma startup, tu tem isso, ciclos muito rápidos. E as pessoas têm que aprender realmente a ser resiliente. Acho que dica, sim, Simone, eu confesso que Cara, eu tô achando que o pessoal tá lendo pouco. Bem de boa. Acho que não é só ouvir podcast, tem que ler também. Tem que... Pra gente... Acho que o que a gente está perdendo como humanidade é o papel de refletir muitas vezes, sabe? Eu acho que a leitura, ela te traz para um mundo de reflexão, muitas vezes, que é necessário, né? Para momentos um pouco mais longos, né? Então, não é... Infelizmente, é o que eu acredito. Posso ser aqui apedrejado no podcast de vocês lá. E imagina, né? Num livro tu tem um conteúdo, um material muito mais denso. Pois porque é. O autor parou muito para pensar em como condensar e conectar aquelas ideias. É diferente de um podcast, às vezes, que a gente está aqui trocando uma ideia e ela é muito mais orgânica, né? Não está necessariamente ordenada, organizada, né? Então, como dica, eu acho que assim, ó, eu acho que a gente tem que voltar. Eu falo porque com meus filhos eu estou fazendo muito isso. Eles estão lendo livros adultos e livros que eu gostaria que a minha equipe lesse. E eles têm menos de 14 anos, né? Então, paciência, é o pai chato, mas que a gente conversa muito sobre os livros. A gente não é só ler, é ler e entender, né? Porque ler é fácil, às vezes, né? O ler e entender e ainda explicar, daí é um pouco diferente. Por quê? Porque, de certa forma, tudo que a gente faz aqui não adianta a gente estar pedindo para alguém ou estar indicando um podcast se a pessoa não aplicar aquilo na vida prática dela, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa ter os conhecimentos e aquilo que a gente em alguns cafés já conversamos até, né, Vini? As pessoas têm que entender que existe diferença de dado, de informação e de conhecimento. Existe a diferença entre conhecimento explícito e conhecimento tácito. Pode ser estranho falar isso, mas, cara, a gente tem que aplicar o que a gente aprende, o que a gente ouve na vida prática, porque senão, se a gente não aplicar isso na vida prática, a gente vai esquecer e a gente não vai fazer realmente uma evolução completa daquilo que a gente está recebendo. Então, acho que como dica, eu acho que assim, ó, ouçam, executem, né, voltem, revejam tudo isso. Ensinem, né? Ensinar é uma excelente forma de você aprender também, né? Eu acho que tá por aí, não tem muito. E a gente tá junto para evoluir. Eu acho que não. Outra dica, já tô dando várias, né? Tu pediu uma. Sim. Mas, cara, não tenho medo de errar, né? Eu acho que nós, como líder, eu acho que o que tu falou também é bem bacana, tá, Simone? Se a gente estabelecer uma relação de confiança de liderados, a gente começa a estabelecer também a oportunidade de errar. Pô, eu vou errar. Eu posso falar que eu erro todo dia. Agora, os meus erros cada vez menos, ou cada vez mais, são menores, têm menos impacto. Né? Não são os mesmos erros. Não são os mesmos erros, né? Então, acho que aí que está a essência, né? Porque tem gente que às vezes fica com medo de errar. Né? Então, meus filhos, eles são coitadinhos, eles são umas maquininhas lá. Eu falo, cara, erra, aprende. Eu às vezes deixo quebrar a cara, porque precisa aprender, precisa evoluir. Né? Mas ao mesmo tempo, obviamente, se espera que a pessoa consiga realmente errar com ciclos menores. Né? Então, acho que essa é a minha dica para tudo, para qualquer curso que vão comprar também. Poxa, não adianta comprar curso e só ver e aplica também, né? Não tenha medo de aplicar. Boa. Perfeito. Vini, você quer deixar uma mensagem final aí para a gente encerrar? Eu acho que eu vou na linha do Christian, da leitura. Né? Não é necessariamente porque tu não gosta de ler que tu não vá ler. Né? Muita gente, às vezes, não gosta do seu trabalho e tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que pagar boleto, né? E ler é o boleto que tu tem que pagar para o teu conhecimento. Né? Então, acho que eu iria muito nessa linha. Tem que ler. Eu não sou o maior amante de livros, mas eu me forço justamente pelo nível de densidade e aprendizado que a gente tem dentro de um livro. Né? Por isso que a gente faz sempre questão de indicar literaturas que a gente teve. A gente já faz uma curadoria, de certa forma, para o pessoal que nos escuta. Então, eu acho que eu vou com o Christian nessa de vamos ler mais. Perfeito. Christian, eu quero te agradecer, então, para a gente encerrar. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que foi um papo bem legal, né? Foi um papo descontraído, leve e foi bem enriquecedor, porque, como eu falei no começo, a gente sempre gosta de trazer a visão de outras pessoas aqui para aquilo que a gente está falando. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tá bom. Tá bom? Eu que agradeço também, tá? Valeu a oportunidade. E vamos lá, para outros então pela frente aí.
Maravilha. Valeu. Então, nós estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast. Quero convidar você que está nos acompanhando para nos seguir também nas redes sociais, @líder_transformador, e acompanhar os conteúdos que nós postamos lá no nosso blog, lideraretransformar.com.br. E para finalizar, se você se sentir à vontade, deixa aqui teu comentário sobre quais foram os insights, os aprendizados que você teve aqui nesse episódio. E eu te espero no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.